Casos e carreira mentoria. Você acha que o erro começou no pedido de demissão? Não começou. Começou muito antes. Começou no primeiro domingo arruinado, no primeiro jantar em silêncio, na primeira vez em que ele disse para si mesmo: só mais esse mês. O nome dele é Marcelo Aranha, 43 anos, gerente de operações de uma empresa média do setor logístico. Não era homem de reclamar, era homem de aguentar. E no mercado muita gente confunde essas duas coisas. Aguentar não é necessariamente força. Às vezes é só adiamento. Hoje você vai entender o que acontece quando a demissão não chega cedo como estratégia e chega tarde como desespero. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. Marcelo tinha construído a carreira no braço, não era herdeiro de cargo, não era protegido político, não tinha padrinho forte, não era estrela de LinkedIn. Era homem de entrega, sabia a operação, conhecia pátio, conhecia a rota, sabia como falar com o motorista, com o comprador, com o cliente nervoso e com o diretor ansioso. Tinha o tipo de valor que não costuma aparecer em apresentação bonita, mas sustenta a empresa em dia ruim. Quando entrou na empresa Rota Sul Logística, 8 anos antes, encontrou uma empresa bagunçada, mas com espaço para crescer. E cresceu. Foi promovido 2 vezes, montou time, ajustou processo, reduziu desperdício, segurou cliente importante e ganhou fama de resolvedor. E aí começou o problema. Porque a empresa desorganizada ama resolvedor. Sim, sobrevive por isso e por causa dos resolvedores. Mas depois de um tempo, para de respeitá-lo e passa a explorá-lo. O novo diretor de operações, Sérgio Bittencourt, chegou já no 4º ano de Marcelo na empresa. Falava bonito, usava palavras como disrupção, choque de performance, novo ciclo, mentalidade de dono. Nas reuniões sorria muito, no corredor apertava ombro. Nas planilhas, ele cortava a gente. E em pouco tempo descobriu em Marcelo o perfil perfeito. Competente, leal, orgulhoso e lento para romper. Na primeira grande crise, Sérgio entrou na sala de Marcelo sem bater. Marcelo, preciso que você assuma também o centro de distribuição de Jundiaí. Marcelo levantou os olhos da tela. Mas já estou em Guarulhos, Barueri e a reestruturação do noturno. Sérgio sorriu daquele jeito de executivo que transforma sobrecarga em elogio. É justamente por isso, você é o único em que eu confio. Essa frase já destruiu muita gente antes de destruir Marcelo. Ele aceitou, não foi por burrice, foi por orgulho. Nos meses seguintes, o trabalho deixou de ser pesado e virou invasivo. O celular tocava antes das 6, as mensagens chegavam às 11 da noite, meia-noite. A esposa Renata começou a medir o humor da casa pela forma como ele largava a pasta no chão ao entrar em casa. A filha, Luísa, de 14 anos, parou de pedir ajuda com matemática, porque o pai sempre está cansado. E Marcelo, aos poucos, foi perdendo uma coisa que só se percebe quando já sumiu: a capacidade de voltar para casa inteiro. Numa sexta-feira, depois das 14 horas de trabalho, normal 14 horas, ele estava sozinho no estacionamento quando a Renata ligou. A esposa. Você vem jantar? Vou tentar. Você sempre vai tentar? Nunca diz que vem? Ele encostou no carro e fechou os olhos. Está complicado. Renata respirou fundo do outro lado. Marcelo, complicado é uma semana. Complicado é um mês. Mas isso já virou a sua vida, a sua rotina de todos os dias, de todos os meses. Essa frase entrou, mas não o bastante. Na segunda-feira seguinte, Sérgio convocou reunião com o board. Marcelo apresentou números, mostrou gargalos, pediu reforço de equipe, falou sobre rotatividade de pessoal, risco operacional, falha de cobertura e exaustão do time. O CFO financeiro olhou os gráficos, o diretor comercial mexeu no celular. Sérgio, o diretor, apoiou os cotovelos na mesa e resumiu tudo com uma crueldade corporativa elegante. Marcelo está cansado. Quando a pessoa está dentro demais da operação, perde a visão estratégica. A sala ficou em silêncio.
Marcelo sentiu aquela sensação que muita gente conhece. Não era só discordância, era deslocamento planejado. Ele havia carregado o piano. E agora o discurso começava a pintá-lo como alguém pequeno demais para o palco. Diante da reunião, tentou falar com Sérgio no corredor. Depois da reunião. Eu trouxe problema real, Sérgio. Sérgio ajeitou o punho da camisa. Você trouxe problema sem solução. Isso assusta a diretoria. Eu trouxe pedido de estrutura. Marcelo, você precisa decidir se quer continuar sendo gerente de fábrica ou virar executivo. Essa frase o queimou por dentro. Naquele dia, pela primeira vez, ele abriu um documento no computador de casa com o título Carta de Demissão. Ficou olhando para a tela. Não escreveu nada. Nos meses seguintes, a situação piorou. Um supervisor pediu afastamento psiquiátrico. 2 coordenadores pediram para sair. O centro de distribuição de Jundiaí passou por falhas sérias. Um cliente estratégico ameaçou multa contratual. O diretor, Sérgio, começou a usar Marcelo como para-raio. E Marcelo, por reflexo antigo, começou a trabalhar ainda mais para consertar. Era o velho engano do profissional honesto, achar que se entregar mais, a distorção moral do ambiente vai se corrigir automaticamente. Não corrige. Um dia, numa reunião áspera, Sérgio disparou na frente de 4 pessoas. Se essa operação ainda está de pé, é apesar da resistência à mudança, não por causa dela. Marcelo sentiu a nuca esquentar. Resistência à mudança? Eu carreguei a mudança nas costas. Ele pensou. Sérgio inclinou a cabeça. Talvez tenha gente aqui que carregou do jeito antigo. Ah, queimou mais ainda. Depois da reunião, a analista de RH Patrícia o chamou discretamente. Marcelo, posso te falar uma coisa? Sem formalidade? Fala. Você já passou do ponto. Ele ficou calado, ela insistiu. Você está tentando sair com dignidade de um lugar que já começou a te reescrever. Aquilo foi a primeira frase realmente honesta que Marcelo ouviu em meses. Naquela noite em casa, Renata já não esperou que ele abrisse o assunto. Você vai pedir demissão? Perguntou. Marcelo sentou devagar. Eu acho que agora vou. Renata respondeu sem agressividade, o que doeu mais ainda. Agora? Como assim agora? Marcelo, agora não é coragem, agora é sobrevivência. Silêncio. E ela completou. Você devia ter saído quando ainda controlava a narrativa. Essa foi a facada verdadeira, porque era verdade. Quando Marcelo finalmente entregou a carta, não saiu como executivo respeitado que fez um movimento estratégico de mudar de empresa. Saiu como profissional visivelmente gasto, já com energia drenada, com sinais de desgaste no mercado e com parte da reputação interna dentro da empresa que está saindo contaminada pela narrativa que o próprio Sérgio, o diretor, ajudara a construir. Na reunião final, Sérgio, o diretor, segurou a carta com expressão morna. Pena. Acho que você ainda tinha espaço aqui. Marcelo olhou para ele e respondeu com uma serenidade amarga. Eu tinha trabalho aqui, espaço já não tinha. Foi embora sem bater porta, sem cena, sem revanche. Mais tarde. Demorou 4 meses para recuperar o sono, 6 para recuperar algum eixo, quase 1 ano para voltar a se apresentar em entrevistas, sem a voz de quem ainda estava levando pancada por dentro. E o mais duro não era ter saído, era saber que se tivesse saído antes, teria saído inteiro. Para refletir, há demissões que abrem futuro e há demissões que chegam como ambulância. Marcelo saiu sim, mas saiu quando já estava drenado, reescrito, desgastado, fragilizado, com uma narrativa horrível nas suas costas pela empresa onde trabalhava. O pedido de demissão, quando chega tarde, às vezes não é movimento de carreira, é extração de dano. E sair sem usar a rede de relacionamento, sair sem ter uma proposta que buscasse em outro lugar antes, é suicídio financeiro. Mesmo que se tenha uma reserva financeira para 1 ou 2 anos, é dinheiro que vai embora. Desnecessariamente. E é o desgaste emocional.
Isso acontece porque muita gente boa se apega a 3 ilusões: a de que a lealdade será reconhecida, a de que mais entrega conserta ambiente tóxico e de que suportar mais um pouco evita prejuízo. Frequentemente produz o contrário. Uma mini fábula. Um homem continuou dormindo numa casa com infiltração porque dizia a si mesmo: a casa ainda está de pé, tem parede e teto. Quando a parede cedeu, ele saiu vivo, mas saiu sem móveis, sem descanso, sem ilusão. A pérola aqui desse caso é que há um ponto em que ficar deixa de ser lealdade e vira abandono de si mesmo. Sair cedo demais pode ser erro. Sair tarde demais pode custar saúde, reputação e força de reposicionamento. Quando entrou no diretor e ele viu que não haveria espaço mais para ele, em conversa com RH, em conversa com colegas, com diretores que já o conheciam, isso corre, isso se percebe. Ele poderia começar a fazer uma busca tranquila e quando pedisse a demissão já teria um outro teto onde trabalhar. Esse é o caminho correto. Estratégias, táticas. A primeira lição é simples e dura. Não espere seu corpo, sua imagem profissional implorarem por resgate. Quando você percebe que está carregando estrutura demais sem contrapartida real, já precisa começar a desenhar cenários. A segunda é essa: peça recurso, gente, verba, apoio e limite antes de pedir saída. Isso ajuda a documentar que você tentou corrigir, não apenas fugir da situação. A terceira, observe se a narrativa sobre você começou a mudar. Quando o profissional que entrega passa a ser descrito como difícil, emocional, pouco estratégico, resistente à mudança, muitas vezes o ambiente já começou a deslocar a culpa para ele. A quarta, demissão estratégica não começa na carta, começa meses antes com leitura de contexto, rede de relacionamentos, currículo, conversa de mercado, proteção da imagem. Busca de novas empresas-alvo onde você pode abordar o mesmo problema que você resolve aqui para resolver lá. Pedir demissão é sempre sinal de fraqueza. Às vezes é o primeiro ato de lucidez. O problema é quando a pessoa espera tanto que a saída deixa de ser estratégica e passa a ser um resgate tardio. Como saber se vale insistir? Quando ainda há diálogo real, quando há apoio, quando há análise do problema real, recurso possível, correção de rota e respeito mínimo ao profissional. Sem isso, insistir pode ser só erosão lenta. Sim, há muito diretor que entra e quer trazer pessoas de sua confiança de outras empresas e precisa queimar o profissional que está no cargo no momento. O que mais prende gente boa em lugar ruim? Orgulho, senso de responsabilidade, medo do mercado e a fantasia de que a próxima entrega vai finalmente virar o jogo. E a pessoa gosta da empresa, gosta do seu trabalho, criou relações ali. Sair tarde prejudica o reposicionamento? Muitas vezes sim, porque a pessoa já sai desgastada, confusa, emocionalmente drenada e com menos força de narrativa. Qual é a frase que resume esse caso? Que há saídas que salvam carreira e há saídas que só tentam salvar o que sobrou. Verdade nua, crua, despoderada, sem vergonha mesmo que poucos falam, é que empresa ruim adora profissional bom que demora para ir embora. É bom, é fácil e às vezes é barato. Porque ele segura o caos com competência, absorve a pancada com dignidade e ainda culpa a si mesmo por não ter aguentado mais pancada. Se você gostou desse episódio, ele te foi útil, deixa o like, o dedinho não dói. Comenta com colegas e se inscreve no canal. Se você tem temas que gostaria de ver abordados aqui, coloque no comentário. E me diga, se você acha que o Marcelo saiu tarde mesmo, ainda dava para recuperar. Aproveite seu dia e seja feliz. Até o próximo Casos e Carreira.